Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de física e vou apresentar agora o conteúdo Segunda Lei da Termodinâmica. Bom, como vimos anteriormente, a termodinâmica é estruturada por 4 leis. A lei zero, associada ao conceito de temperatura. A primeira lei da termodinâmica, associada ao conceito de energia. A segunda lei da termodinâmica, associada ao conceito de entropia. E a terceira lei da termodinâmica, também chamada de postulado de Nernst, associada ao limite constante da entropia quando a temperatura de Kelvin se aproxima de zero. A lei zero e a primeira lei já foram vistas anteriormente. E no ensino médio, a terceira lei da termodinâmica não é abordada. Por isso, o que nos resta fazer agora é ver a segunda lei da termodinâmica. Bom, como visto anteriormente, a primeira lei da termodinâmica está associada ao princípio da conservação da energia. Agora é importante observar o seguinte: letra A. Existem processos que obedecem à primeira lei, mas que nunca se realizarão. Por exemplo, calor não flui naturalmente de um corpo frio para um corpo quente. Então, não se espera que o calor tenha o fluxo ao contrário do que está mostrado agora. Ou seja, não se espera que calor saia do gelo e passe para a água fervente. Muito pelo contrário. Outro processo que também não se verifica é que um lago não congela num dia de verão, cedendo calor para o ambiente. Ao contrário. Quanto mais quente o ambiente, se o lago estiver gelado, menos gelo vai ter nele. Então, esses processos não são naturais. Não ocorrem naturalmente na nossa querida natureza. B. Segundo a primeira lei, não precisaríamos economizar energia, pois a energia total do universo se conserva. Então, se ela se conserva, eu posso gastar à vontade, que mais lá na frente eu vou dar um jeito de reverter isso. Não é bem assim. O fato é que nem todas as formas de energia são úteis, ou seja, a energia basicamente, uma forma se conserva e se transforma em outra, mas a soma total das energias se conserva. Mas tem energias que não é útil ou não é possível ser utilizada. Ou a sua utilização teria um gasto maior do que o resultado, assim indisponibilizando a sua utilização. Ok? Já a segunda lei da termodinâmica trata de dois problemas: se determinadas transformações ocorrem ou não na natureza, e se uma determinada energia pode ser aproveitada ou não. Basicamente, é isso que a segunda lei vai tratar. Ela traz a ideia de que existe uma direção espontânea de ocorrência dos fenômenos termodinâmicos. Ok? E na natureza, como vimos, é observado que o calor flui espontaneamente de uma fonte quente para uma fonte fria. Então, está aqui minha fonte quente, vai sair calor para a fonte fria. Esse é o sentido natural do fluxo de calor. Ok? Agora, o que a segunda lei da termodinâmica nos afirma? Bom, existem 3 enunciados que são equivalentes e que vamos apresentar aí agora para vocês. O primeiro é o enunciado de Kelvin. É impossível a construção de uma máquina que, operando em ciclos termodinâmicos, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Ok? O segundo enunciado é conhecido como enunciado de Clausius. É impossível a construção de uma máquina que, sem receber trabalho externo, conduza calor de uma fonte de temperatura menor para uma outra de temperatura maior. E, por último, o enunciado pela entropia.
A entropia de um sistema isolado não se altera se ele realiza um processo reversível e aumenta se ele realiza um processo irreversível. Bom, esses três enunciados aparentemente são diferentes, mas posso demonstrar que são iguais. Agora observem o seguinte: o enunciado de Kelvin vai ser muito útil para nós trabalharmos com as máquinas térmicas. Os motores a gasolina, por exemplo, que convertem energia química dos combustíveis, gasolina, diesel, álcool, em movimento. Já o enunciado de Clausius vai ser utilizado para trabalharmos com as máquinas frigoríficas, aquelas que retiram calor de um ambiente, colocam para fora, por exemplo, o ar-condicionado, um bebedouro, uma geladeira. Então, elas invertem o sentido do fluxo de calor e trabalham segundo o enunciado de Clausius. E por último, o enunciado da entropia é mais útil para estudar as reações químicas. Em química se usa bastante o conceito de entropia, em física nem tanto. Pelo menos no ensino médio, não. Bom, vamos lá então ver com mais detalhes o item C, o enunciado pela entropia. Né? Primeira coisa, o que é entropia? Entropia é a razão entre o calor trocado pelo sistema e sua temperatura absoluta. Ok? Em um processo reversível, o sistema passa lentamente por uma sucessão de estados de equilíbrio termodinâmico. Ou seja, em cada estado eu sei precisamente que é a minha pressão, que é o meu volume e minha temperatura. Eles são bem definidos em cada estado. Então eu passo de um estado para outro com esses elementos variando, podendo variar, porém com valores bem definidos. Já no processo irreversível, o processo é dito irreversível caso não ocorra lentamente, ou o sistema passe por estado de desequilíbrio termodinâmico. Ou seja, se for um processo muito rápido, ou se o sistema não tiver a cada estado uma pressão, um volume e temperatura bem definidos, esse processo é irreversível. Bom, a entropia de um sistema isolado não se altera se ele realiza um processo reversível e sempre aumenta se ele realiza um processo irreversível. A entropia, dessa forma, pode indicar o sentido da evolução dos processos termodinâmicos. A entropia também é a medida de uma parte da energia térmica que não é transformada em trabalho, sendo desperdiçada em forma de calor, sendo esse calor uma energia desorganizada ou degenerada. Por isso também que muitas vezes se diz que a segunda lei é a lei da degeneração da energia. Os processos naturais são em geral irreversíveis por não ocorrer de forma lenta. Então, por exemplo, soltei um copo de vidro, ele cai no chão e se quebra. Isso ocorre muito rapidamente. E esse processo é irreversível. Não se consegue reverter esse processo. Ou seja, não se consegue juntar os cacos num copo perfeitamente idêntico ao que era ele antes da queda. Ok? Bom, as máquinas termodinâmicas são classificadas de forma geral em dois grupos. Né? As térmicas, que desviam parte do calor produzindo trabalho, certo? E as frigoríficas, que vão inverter o sentido do fluxo de calor ao receber trabalho. Lembrando que o fluxo natural de calor é esse. O calor da fonte quente, ele passa para a fonte fria, não é isso? A fonte quente libera um calor QA e a fonte fria recebe um calor QB, em que QA é igual a QB. A máquina térmica vai acabar com essa igualdade, vai incluir o trabalho aqui. E a máquina frigorífica vai inverter o sentido do fluxo de calor, injetando trabalho. Vamos lá então ver as máquinas térmicas. Então basicamente está aqui. Minha fonte quente liberando calor, a máquina térmica pega parte desse calor e transforma em trabalho. E o restante é enviado para a fonte fria. Do ponto de vista físico, o que é que nós temos? Que o calor enviado por ar
uma parte se transforma em trabalho e outra em calor desperdiçado e enviado para a fonte fria. O rendimento e a potência desse sistema está aqui. O rendimento, simbolizado por essa letra grega Ni, é igual a quem? Ao que foi realizado, no caso trabalho útil, sobre a energia recebida, que foi o calor enviado pela fonte quente. Ok? E a potência por definição é o que é? É o que é realizado, o trabalho realizado pelo intervalo de tempo, né, em que foi realizado o trabalho. Ok? Então essa basicamente é a matemática das máquinas térmicas. Máquinas frigoríficas, qual é a ideia agora? Agora é o seguinte, eu vou ter uma máquina a qual eu vou injetar trabalho e ela vai inverter o fluxo. Vai retirar calor da fonte fria e vai transportar esse calor para a fonte quente. Do ponto de vista físico, nós então observamos o seguinte, que o calor que a fonte quente vai receber é igual a quem? Ao trabalho realizado pela máquina frigorífica, mais o calor retirado da fonte fria. Ok? Observe também que para a máquina frigorífica não tem rendimento, se define eficiência. E o que será eficiência? O que foi realizado pela máquina frigorífica foi tirar calor da fonte fria. Esse é o trabalho útil, né? Exatamente a utilidade dela. E quanto é que eu tive que gastar para fazer esse serviço de retirar calor da fonte fria? Eu tive que injetar o trabalho. Então a eficiência é justamente QB sobre o trabalho. Um detalhe interessante. Sempre o rendimento vai ser menor que 1. Tá certo? Porque eu sempre vou ter perda de calor para a fonte fria. Já a eficiência vai ser em torno de 5 ou 6 vezes. A eficiência é sempre maior que 1. O rendimento sempre menor que 1. Bom, com isso terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.